bom dia. Estamos aqui com Ariel Bigot, realizadora do filme Fantasmas do Império, que vai ser exibido na edição de 2020 do Porto Pós-Doc. Queria desde já agradecer a sua participação nesta entrevista, Ariel. E gostava de começar pelo título do filme, não é? Fantasmas do Império. Esta ideia como assombração, como qualquer coisa que vem de um outro tempo, mas que ainda nos habita. Eu queria um pouco que comentasse a escolha desta ideia de fantasmas para o título do filme e também a sua relação com a atualidade, Fantasmas do Império. Quer dizer, acho que você falou tudo, exatamente isso. Só quero lembrar que há 20 anos fiz um filme que se chama Afro-Lisboa e há 10 anos um outro filme que se chama Margem Atlântica, que focava a questão da discriminação socio-racial na sociedade portuguesa. O primeiro filme foi enterrado, não é? Foi enterrado, foi apagado por diversas razões, não é? Porque havia só negros chamados afro-europeus, e, portanto, não é uma novidade para mim, no meu percurso. Fiz filmes sobre a questão racial no Brasil, fiz filmes em Angola, fiz coisas em Cabo Verde, portanto, não cai de paraquedas na questão colonial portuguesa. É um percurso que vem... Bom, são tantos anos que é melhor nem falar. Portanto, isso é para responder na questão da atualidade, que dizer, para mim sempre foi atual. Para certas pessoas é atual só agora. Sim, sim. Mas para mim sempre foi atual. E porque Fantasmas do Império, acho que vale a pena dizer que eu debruço, enfim, o filme aborda os filmes, produções audiovisuais, mas cinematográficas, sobretudo, que desde o início do século XX, quase concomitante com o início da colonização, enfim, não é da colonização portuguesa, mas uma mudança radical no sistema de colonização portuguesa, não é? Porque se havia uma presença portuguesa no mundo inteiro, quer dizer, o grande império, não sei o que, a realidade administrativa, política, económica da gestão portuguesa não começou a ser muito mais forte, muito mais significativa a partir do início do século XX, que é mais ou menos a altura que veio o cinema. E quando começa exatamente essa, enfim, o que eu chamei de expansão colonial, aí há colonos, bom, quer dizer, em Angola, no início do século XX, havia 10 mil brancos, é muito pouco. Lá de 1920. Portanto, depois há muito mais, não é? Como nós todos sabemos. Mas, portanto, isso começa com a República, não é? E o cinema está presente, e são enviadas missões cinegráficas, acho que eles chamam assim. Portanto, a partir daí vai uma evolução até hoje. O meu filme tem filmes que são de anteontem, não é? De 2017, e faz voluntariamente uma certa mistura, mas não é no sentido de dizer que é tudo igual hoje como ontem, e antes, pelo contrário, mostrar como é uma evolução ideológica que está na imagem. O meu filme não é político, é cinematográfico, mas evidentemente que a ideologia é uma das coisas mais, quer dizer, no cinema, o cinema é uma arte onde a ideologia é muito forte, não é? Mais talvez ainda que na literatura, porque, enfim, é muito forte em todos os filmes, porque está ligada a uma indústria, está ligada a poderes diversos, e o poder do realizador expressa-se posicionando-se com uma atitude, que foi isso que eu procurei. Não sei se estou a ser clara. Sim, muito clara. Sim. Eu acho que é importante um realizador ter uma atitude, um artista é, antes de tudo, uma atitude. Às vezes diz-se que no documentário é o olhar, mas eu penso que é a atitude, porque, e no meu filme, eu não proponho o meu olhar, tem o meu olhar, mas tem a minha atitude, que é de captar vários olhares, que é o olhar dos filmes que são mostrados, filmes a preto e branco, a cores, filmes documentários, pequenos, grandes, ficções e tal, e os olhares de vários participantes, que eu acho que convém referir, não é? Que são os cineastas,
não tem muito essa coisa de ter historiadores, jornalistas, especialistas. Eu não tenho no meu filme. Tem um especialista, mas que não se pretende especialista, que é o José Manuel Costa, mas que é pelas suas funções de diretor da Cinemateca, mas sobretudo porque se empenhou em dar a conhecer, com as equipas todas da Cinemateca, esse acervo colonial, acervo cinematográfico colonial, que foi constituído voluntariamente, propositadamente, pelo Estado Novo, não é? Isso foi um projeto da Cinemateca Portuguesa que tinha esses acervos e que quis dar a conhecer, são acessíveis na Cinemateca Digital, as pessoas não sabem, mas podem ver muitos dos filmes que eu refiro no meu filme na Cinemateca Digital. E a outra pessoa, Maria do Carmo Pissarra, que é conhecida ou não, mas que é uma pessoa que trabalha em cima do arquivo da época do Estado Novo, não é? Mas é importante saber que o meu filme, para quem não viu, não refere só à época do cinema cinema colonial. Do Estado Novo, quer dizer, vai até hoje. Portanto, o porquê interroga o porquê do silêncio, depois do 25 de Abril, o silêncio do cinema, sim, dos intelectuais, dos artistas sobre a questão colonial. Quer dizer, acabou, aliás, o Ivo Ferreira e o Fernando Marques Silva, o Ivo não viveu isso, o Fernando Marques Silva viveu em direto, quando o primeiro filme sobre a história colonial, não falo da guerra, mas a história colonial, é do Fernando Marques Silva, em 1980. Depois há um filme do Botelho, que participa também no filme, em 1985 ou 6, que é o Adeus Português, e pronto, não são tantos assim, não é? Agora mais, e a televisão fez o seu papel de analisar, mas sobretudo a guerra colonial. Agora, a guerra colonial é uma coisa, a história colonial, a forma como se representou, e aí volta a sua pergunta do início fantasma, é porque eu penso que pessoas que nunca viram filmes de 1930, ou por exemplo o Chaimite está presente nas mentes de portugueses que nem tinham nascido quando o Chaimite foi, nem tinham nascido, nem os seus pais tivessem nascido em 1953, quando foi o Chaimite. Portanto, eu penso que há formatos de pensamento sobre a história colonial que são padronizados na sociedade portuguesa, talvez também nas ex-colónias, porque também foram formatados por esse pensamento, e é isso que interrogo com o meu filme. Agora, eu quero dizer que não é um filme pedagógico, não é um filme universitário, é um filme para se ver tranquilamente. Conta uma história, mas vai lá, desculpe, estou a falar muito. Não, a minha segunda pergunta ia necessariamente nesse sentido, não é? É mais ou menos reconhecido unanimemente que o cinema português foi escasso nessa representação da história colonial após o 25 de Abril, e este filme basicamente nasce da constatação dessa lacuna. Exato. Sim, exatamente isso, mas quer dizer, uma lacuna relativa. É interessante ver como a jovem geração, essa que não tinha nascido, que nasceu à volta do 25 de Abril, estamos a falar do Miguel Gomes, que não participa do filme, mas o Tabu está presente, o Ivo Ferreira, o Vieira da Silva, e há mais, não é? Poderia haver mais, mas pronto, não, nada é exclusivo. O que é certo é que a jovem geração dos 40 e tal, não é? Ou menos, está interrogando. Agora, o que é interessante, e não é nada uma crítica, é que os filmes que eu refiro, esse acervo, essa memória cinematográfica colonial, não é conhecida. Portanto, eu penso que até não é conhecida dos cineastas que fazem filmes sobre essa questão. Eu tenho casos, eu sei que há pessoas que fazem filmes, há cineastas que fazem filmes abordando mais ou menos essa história colonial e que não têm um conhecimento. Portanto, o que eu quero dizer é que o meu filme propõe também uma certa complexidade. Porque se vamos dizer que a colonização foi ruim, foi má, pronto, não avançamos nem com um passo, né? A complexidade das relações entre a colonização portuguesa e as pessoas, as estruturas da colonização portuguesa e as pessoas que eram colonizadas é complexo. A representação é complexa. Não vale a pena dizer, havia racismo em Angola.
havia racismo. Bom, mas, por exemplo, a discriminação racial em Angola era diferente de Moçambique, por exemplo, não é? Era diferente de Timor, era diferente por circunstâncias, e depois o pensamento do poder português, do poder político português, ao longo do Estado Novo, evoluiu sobre essas questões, vê-se nos filmes, e depois do 25 de Abril ainda evoluiu. Portanto, acho que é importante ver essa complexidade. Agora, eu queria falar do filme como filme, porque eu estou fazendo, agora estamos a falar como se estivesse a fazer um curso universitário, e o filme propõe uma história, um passeio, uma visita a esse passado, e lança umas interrogações, não pretende dizer tudo. Penso que a ideia é mesmo que haja vários pontos de vista e, sobretudo, que o espectador possa construir o seu próprio ponto de vista. Por isso também trato os documentos de uma certa maneira, posto em perspectiva, há contratempos, há contrapontos das músicas, das falas das pessoas, há, como é de dizer, contrapontos entre as próprias imagens. Eu acho que isso é importante, porque eu tento que funcione como um filme. Sim. Falamos deste contraponto entre, vejamos, por exemplo, os jornais de atualidades ou então os pequenos documentários do Lopes Ribeiro, e depois um contraponto com a produção contemporânea de cinema, por exemplo, o filme do Vieira da Silva. O filme joga muito, não é, com esta justaposição, com a ideia de montagem em si mesmo. Mas eu queria só, para quem não conhece bem o seu percurso, queria que explicasse um bocadinho, sendo realizadora francesa, qual é a sua relação aqui com a história do passado colonial português e como é que chega até a estes arquivos e até a esta ideia de filme, digamos assim. Quer dizer, comecei a viver em Portugal há muito tempo, enfim, depois do 25 de Abril, e nessa altura não tive contato muito com essa história. Quer dizer, eu vivi como os portugueses, era um facto consumado que tinha acabado a colonização, portanto não valia a pena falar disso, não se falava, mesmo nos anos posteriores, sei muito nova, mas pronto, eu vivi isso. Até a presença cabo-verdiana, que eram os cabo-verdianos em Lisboa, não era um facto que fazia parte do nosso cotidiano. E foi quando eu fui ao Brasil, em 1985, que eu deparei-me com o racismo brasileiro, né? E que fiz uma série de filmes que foram os primeiros na época, que foram, quer dizer, que nenhuma televisão brasileira quis divulgar até hoje. E que eram muito simples, que era simplesmente demonstrar a criação afro-brasileira com pessoas que, o Gilberto Gil, com Zé Mota, enfim, Martinho da Vila e tal. Não era nada muito político, mas foi considerado como político, não é? E, portanto, a partir daí, depois fui a Cabo Verde, fui a Angola e fiz, como eu estava a referir no início da entrevista, o Afro-Lisboa e o Margem Atlântica, que é com pessoas descendentes, ou imigrantes, ou filhos de imigrantes, mas é mais pessoas que vieram de África, sim, de África. E, portanto, essa preocupação sempre existiu. Enfim, não é uma coisa nova. Como é que eu chego a esses arquivos? Um pouco por acaso, queria fazer um filme sobre o cinema português, sobre os novos realizadores, e não sei, já não sei explicar, mas vi os arquivos da Cinemateca, comecei a ver, assim, não digo por acaso, mas por indicação das pessoas da Cinemateca, e depois nasceu. E comecei em 2017 e logo a primeira coisa foi o título, isso eu tive rapidamente a certeza. A outra coisa foi o início do filme A Zebra. Outra coisa foi a música, que foi decidida bastante rapidamente. E rapidamente também os filmes mais recentes, que eu já conhecia, mas não todos, mas muitos já conhecia. E os filmes mais antigos, esses foram uma descoberta. Eu nem sei, eu estou a fazer as contas, acho que eu vi 250 filmes, mais ou menos. Alguns muito curtos, mas
vi muitos, e fiz uma escola, que é a escola que eu fiz, que não, como eu não sou universitário, como não tenho formação de historiador, não tenho, eu vou muito pelos filmes, e como o montador Michael Espinho já lhe trouxe uma pré-escola, e quando gostamos, quando achamos que funciona do ponto de vista meramente visual ou cinematográfico, quando faz sentido, é mais pela intuição, às vezes, que a gente pôs de parte algumas coisas, com muita pena, às vezes há coisas que cortamos bastante. E, por outro lado, eu queria fazer uma ligação com o presente, você referiu, e essa parte tive que ficar de fora, porque senão o filme... portanto, o presente, neste momento, em Portugal, a convivência ou não convivência com a presença de pessoas vindas das ex-colónias, que seja Macau, ou Angola, ou Cabo Verde, e no cinema, como é que está presente ou não está no cinema português? Está um pouco, mas não está muito, e está, digamos, recentemente. Essa parte ficou de fora. Pronto. E também... mas eu quero referir que mesmo hoje, sobre a história colonial portuguesa, há poucos filmes. Há coisas sobre a realidade, e infelizmente que há, sobre a realidade da relação ou da não-relação, da discriminação das comunidades de pessoas que vieram, ou que nasceram filhos de pessoas que vieram do ex-império, mas sobre a história colonial. E a história colonial dá pano para muitas mangas de histórias de cinema, como outros países fizeram. Eu penso que é uma mistura, às vezes, falta de meios. Não é verdade, o Vieira da Silva faz um filme, não sei muito bem, mas imagino não com muitos milhares de euros, ou centenas de milhares, com certeza não, e recentemente, em Lisboa, revi um filme do Sembène Ousmane, senegalês, grande cineasta, que é um filme absolutamente fantástico, que é feito com 3 tostões. Portanto, a desculpa do dinheiro, porque às vezes é difícil conseguir dinheiro para esse tipo de projeto, não vale. Portanto, a questão é se estamos interessados, e eu penso que não, penso que há certas pessoas, na única apresentação que teve em Lisboa em agosto, falaram de um tabu. Eu, sinceramente, como sou um pouco ingênua, eu não pensava que era um tabu, mas às vezes me interrogo se é um tabu que, digamos, em vários sentidos, não é? Porque é uma época que as pessoas não gostam de recordar, ou é uma época polémica. E a polémica não é uma coisa que se gosta em Portugal, isso faz parte. O confronto não faz parte da cultura portuguesa. Sim. Eu queria só voltar um pouquinho àquilo que estava a dizer relativamente à construção do filme. Queria lhe perguntar se, penso que já respondeu um pouco, mas se o filme nasce primeiro das imagens dos filmes, não é? Em si mesmas, e depois vai à procura dos entrevistados, do José Manuel Costa, de João Botelho, da Maria do Carmo Pissarra, ou se pelo contrário há previamente uma estrutura com entrevistados e depois monta as imagens. Não, a ideia, como acho que se viu o filme, é não fazer um filme, isso é a minha ideia, e todos os meus filmes são assim, os meus documentários, é que eu não faço, como é que se diz, aquela entrevista como estamos a fazer agora, não é? Frente à câmara, não sei o quê, isto é uma coisa jornalística, uma coisa de divulgação ótima, mas não é um filme, para mim não. Sim. Então, o que eu queria, a partida, muito, então no início, pronto, das imagens, ok. A questão das entrevistas, ok. De certeza que não ia buscar historiadores, pronto, a Maria do Carmo Pissarra tem uma participação, mas não é a pessoa que vai guiar a história. Sim. De certeza que não vou ter uma pessoa, não vou chamar um jornalista, um historiador, um universitário para me escrever o guião. Isso é um ponto de partida. Não tenho essas... É meu, fui eu que construí, a partir digamos, de uma construção cronológica do ponto de vista da história, mas não cronológica do ponto de vista da produção das datas de produção dos filmes. Agora, uma coisa que a gente não falou é que nasceu logo de início a participação do ator Ângelo Torres e do ator Orlando Sérgio. No início do meu projeto, e durante muito tempo só tinha um,
que era um ator, mais ou menos faz o papel que faz o Ângelo Torres, e depois achei que o Ângelo ficava muito sozinho frente aos cineastas, e eu chamei o Orlando para dialogar com o Ângelo, porque quando o Ângelo ia falar com o cineasta, com o Zé Manuel Costa, eles, digamos, eu intervenho na conversa, nos encontros que ele tem, mas o cineasta toma o espaço todo. E então, o ponto de vista do Ângelo Torres, do ponto de vista, digamos, de uma pessoa, de um povo representante, entre aspas, não representa nada, mas que veio de um povo colonizado por Portugal, não se podia expressar. Também são atores, não são cineastas. Isso é interessante, porque eu não ia fazer um filme de contrapontos ou de contracampo entre cineastas angolanos, moçambicanos, guineenses e cineastas portugueses. O meu filme fala do ponto de vista português. E há um contraponto que é dado por esses dois atores. Pilotados em parte por mim, mas pilotados por eles mesmos, quer dizer, sou eu que organizo isso. Então, para responder à sua pergunta, a ideia de confrontar ou de pôr, por exemplo, Fernando Matos Silva com o Yves Ferrer, isso é uma ideia logo no início. Eu lembro que foi em 2017, muito rapidamente, quando vi o Cartas da Guerra, que já conheci o Ato dos Feitos da Guiné, eu penso, bom, é evidente, não é? São duas gerações radicalmente diferentes, enfim, de gerações diferentes. E que tem uma análise diferente também. O fato de pôr João Botelho e o Fernando Matos Silva é pelas mesmas razões, mas aí são duas gerações próximas, no entanto, com uma vivência muito diferente. O Fernando Matos Silva é o único dessa gente toda que participou, esteve na Guerra da União. Ou pôr, por exemplo, o Hugo Vieira da Silva e o Yves Ferrer não resultou tão bem como eu queria, por razões até técnicas, não tem nada a ver. Foi o primeiro dia de filmagem, foi complicado. A Margarida com o Orlando Sérgio, não é? Podia ser com o Ângelo, mas pronto, quero o Orlando Sérgio. E aí há perguntas que são feitas, que poderiam ser feitas por mim frente à Margarida, em tipo entrevista, mas acho que soam diferente por serem um diálogo entre eles. Por outro lado, o facto de ser diálogo, encontros entre esses personagens todos, dá também uma liberdade um pouco maior, não muito grande, de filmagem. Não é? Tem cenários diferentes que contam, não é? na minha encenação, porque há um trabalho de encenação, sou eu que escolho os locais de filmagem, a forma de filmar. O encontro favorece uma dinâmica, uma perspectiva. Sim, mas também era importante para si, imagino, ter dois atores negros neste papel em concreto de guiar, por assim dizer, estes encontros. Sim, o filme começa com um ator negro, portanto, eu penso que no início do filme se consegue perceber que eu crio uma situação factícia, inventada por mim, de um pesquisador, filho de africanos residentes em Lisboa, que estão a pesquisar, a interrogar como é que foi que Portugal contou a nossa história comum, como é referido no filme. Porque é uma história comum. São muitos, 500 anos é muito, não é? Queria também perguntar-te se o processo de construção dessas entrevistas ou desses encontros, dessas questões que foram levantadas, foi também criado em conjunto com estes dois atores. Eles também intervieram com as suas inquietações para estes diálogos. Fui eu que os desafiei, quer dizer, eles, acho que eles oscilaram, se eu posso me meter na cabeça deles, oscilaram entre ser passivos, atores passivos, e atores ativos, como cidadãos, não é? Eu penso que houve um jogo deles e um jogo meu com eles, quer dizer, eu os conheço muito bem os dois, já trabalhei com os dois, são amigos meus há muito tempo, 20 anos, no caso, ou mais, 20 anos no caso do Orlando e do Ângelo. Conheço os percursos deles, também não são jovenzinhos, não é? Também foi importante essa escolha. E não, foram desafios, quer dizer, eu crio uma situação, quando eu ponho o Orlando e a Margarida, claro que o Orlando viu todos os filmes da Margarida, foi o dever de casa, já tinha visto, mas reviu, e combinei com ele os temas.
por exemplo, quer dizer, claro que fui eu que escolhi os temas, porque a Margarida pode falar durante 2 horas de coisas muito interessantes, então eu tive que direcionar os temas, combinei com a Margarida, combinei com o Orlando. Não foram apanhados de surpresa, mas também não foi Agora, na minha cabeça, na minha escrita do roteiro, foi escrito por mim, sim, os temas. Sim. Depois, claro, na filmagem sai outra coisa, na montagem sai outra, mas o guião que eu fiz, que foi a Wicca, já que tivemos o apoio do Wicca, é mais ou menos aquele que está. Só o que, para responder corretamente à sua pergunta, os filmes tomaram, era para ser metade-metade, 50% de trechos de filmes diversos e 50% de conversas e entrevistas. E, na realidade, eu penso que é 60% ou 65% de filmes. Agora, uma coisa que funciona bem, eu não queria, é que há comentários, as imagens são comentadas pelos meus convidados, participantes, são comentados, então isso tempera um pouco aquilo que, enfim, é relativo, mas ao nível de imagem, se considerarmos a imagem, acho que temos 60%, 65% de filmes. E eu acho que é bom ser assim, foi um sacrifício, não era para ser assim. Tivemos montes de entrevista interessante que... Agora, o que eu penso que eu fiz, e eu não tive nenhuma queixa até agora dos cineastas, é que eu respeitei muito os pontos de vista deles. Cortei imenso nas entrevistas, cortamos, mas acho que eu respeitei e agora escolhi, não é? Escolhi certas coisas. O que me interessava era... Eu acho que eu tenho sempre muito carinho, tanto, por exemplo, no caso do Olé, do Ângelo, mas também do Fernando, do Ivo, do João Botelho. Eu acho que eu tenho que respeitar o ponto de vista das pessoas, é muito importante. Não sou eu que vou manipular, isso é um ponto de vista de documentarista. Agora, o que eu manipulo, o que eu crio é a situação, o desafio. Por exemplo, o Hugo Vieira da Silva foi ver esses filmes do Lopes Ribeiro, realmente nunca tinha visto. Portanto, eu é que crio esta situação, que não, ele tinha visto outras coisas, mas esses filmes não tinha visto, e ficou surpreendido e comentou. Portanto, o meu poder, minha intervenção é aí, a criar um espaço fílmico, um filme, uma história. Eu criei uma história, inventei uma história com participantes diversos, eu proponho essa história para o público ver, e é uma história possível. E convém referir que não há comentário off nenhum, quer dizer, não há um historiador, não há Ariel, não há ninguém que nos explique como é que devemos pensar as imagens ou analisar as imagens. Eu queria pegar aqui um pouco numa coisa que o José Manuel Costa diz no filme, que tem a ver com a ideia de que mesmo no cinema de propaganda, o olhar não pode ser sempre totalmente, o tempo todo, o olhar de um colonizador. Para fazer aqui uma espécie de um exercício de revés, ou seja, ainda hoje é preciso descolonizar o nosso olhar. Eu acho que é uma conversa do Orlando e do Yves que é muito interessante. A respeito do Cartas da Guerra, que o Orlando gosta, que é um bom filme do Yves, que respeita muito o ponto de vista do António Lobo Antunes, e que a questão que é falado várias vezes no filme, que os negros são figurantes. Sim. E, por outro lado, eu não vou citar nomes, mas às vezes em filmes recentes de cineastas portugueses, e não no filme do Hugo, não, mas já volto a falar há uma ideia preconcebida do como é que se deve, por exemplo, o negro deve ser o africano, enfim, eu gosto de usar a palavra negro, mas eu não sei agora se pode usar, parece já não se pode. Já usei. Tem que ser uma vítima? Eu não sei, eu nunca olhei, eu fiz filmes com muitas pessoas afro-brasileiras ou africanas, eu nunca coloquei, e aliás foi uma grande afro-brasileira que me disse, eu não gosto de contar quando eu fui humilhado. Eu não gosto. Eu vou mostrar que eu não sou humilhado.
onde não sou vítima de discriminação. E essa pessoa tinha sido vítima de discriminação, é o Paulo Moura, né? Ele foi vítima de discriminação na sua prática musical, na sua obra musical, no Brasil. E ele disse, eu vou te contar, mas eu não quero falar disso no filme, por exemplo. Né? E é extremamente... É uma coisa que nós, vou falar, europeus brancos, eu sou branca, sou europeia, sou francesa, sou descendente de um povo que colonizou outros povos, de um povo não, de um Estado que colonizou, de uma nação, não é? Porque, mas eu tenho a liberdade de construir, de ter um olhar livre, não é? Sobre as pessoas. Eu acho que, por exemplo, o filme do Hugo é interessante, não estou a dizer que é o melhor, mas o filme do Hugo começa com uma situação colonial, que é a expansão colonial dos colonos portugueses que veio desbravar a África, ou sei lá o quê, fazer tráfico, de comércio, mas é tráfico, na realidade, roubam coisas da África para exportar, para fazer dinheiro, isso é tráfico. Não é? Bom. Mas eles estão numa situação de domínio dos congoleses, dos congoleses do norte da Angola, mas à medida que o filme vai avançando, não só eles se perdem, eles são destruídos, mas quem toma o poder, quem toma o espaço é o congolês, não é? E os vários, com congoleses que dominam também os outros, não é? Quer dizer, não é assim uma coisa, os bons congoleses e os maus portugueses, é muito mais complexo. E também há outro filme que é muito interessante, que ninguém referiu isso, no Tabu, o Tabu que é completamente do ponto de vista colonial, estou a falar da segunda parte do filme, assume completamente do ponto de vista do colono, não é um ponto de vista estatal, é o colono, como é que vive, não sei o quê. Eu acho que de uma forma bastante fiel, porque eu vi muitos filmes documentários da época colonial em Moçambique, eu acho que é bastante fiel. E só que de vez em quando o Miguel Gomes enche o quadro de crianças africanas, de repente tem um ritual, de repente... E essa forma de trazer na imagem uma contestação do sistema, ele faz isso discretamente, não faz com lápis vermelho a assinalar, dizer, olha, estou a mostrar os africanos se rebelam. Não, ele faz isso de uma forma muito, muito interessante e muito bonito. E por outro lado, ele condena o silêncio no filme, não é ele, não é? Mas o filme dele condena o silêncio esses africanos. E nós temos consciência desse silêncio. Quando há uma conversa daquele cozinheiro que diz que foi despedido porque falou que ela estava grávida, não sei o quê, e isso nos é contado pela voz do Ventura, não é? E isso é terrível. Portanto, quem sabe ver, eu acho que é muito interessante, porque aí o Miguel Gomes propõe uma visão complexa, não é? E não se arroja o direito de falar em nome dos africanos, não sei o quê. Eu acho que, portanto, não sei se respondi, mas eu penso que esta complexidade, portanto, acho que todos os portugueses e todos os brancos têm direito de fazer filmes sobre essa. É evidente que é importante que os africanos, os chineses, enfim, façam os indianos façam as suas histórias. Não quer dizer que os portugueses não tenham direito, mas isso obriga a mudar de facto um pouco o olhar, sim. Mas é fácil, é muito fácil, eu não acho que seja complicado. Não acho que seja complicado, é construir... O que eu acho em relação aos discursos, agora vou fazer um pouco de ideologia e de política, eu estou muito irritado com os discursos, em parte decoloniais, que nos dizem todas as mazelas vêm da África, vejam como vêm da Europa, nas mazelas da África, não sei o quê. E é verdade que muita coisa vem da exploração capitalista e não sei o quê. Mas como eu vivi a África, estive muito em África,
há uma coisa que eles não gostam nada de falar, é realmente das mazelas. Gostam de construir o seu presente e o seu futuro. Não gostam de ser, nunca gostam de ser, você vai a Angola, as pessoas não estão a passar a vida a se lamentar, podem ser revoltados com o governo que tem, com injustiças, e lutam contra isso, mas não passam a vida a dizer tudo isso vem da colonização portuguesa. Não estou a dizer que não haja males que vem, mas se a gente quiser, por exemplo, uma das críticas que eu tive no Afro Lisboa, eu vou lembrar toda a vida, foi uma jovem portuguesa em Lisboa que me disse, mas como é que no seu filme só tem africanos? Eu disse, o meu filme se chama Afro Lisboa. É uma jovem estudante portuguesa, entende? Ela nunca tinha visto que em Lisboa havia bairros onde não havia alguns brancos, mas era uma realidade. Portanto, isto, pronto, é um pouco... Quer dizer, eu estou a dizer que a minha posição, como documentarista, é dar espaço. Uhum. E também provocar aqueles confrontos de que falava, entre imagens e entre pessoas. É porque também entre africanos, entre colonizados, há pontos de vista diferentes. Quer dizer, vamos sair do preto e branco, em todos os sentidos da palavra, e construir... É bastante complexo. Para voltar ao meu filme, há uma evolução, por exemplo, há quem diz, não sei o quê, o discurso do Gilberto Freire é que venceu durante o salazarismo, é muito mais complexo, porque, por exemplo, o António Lopes Ribeiro, que é o cineasta do António Ferro, não é? Tem uma visão muito complexa, complexa. Ele é dominador, ele é colonizador, eu não vou dizer o contrário, mas é interessante como é que fica fascinado, como muitos exploradores europeus ficaram fascinados com a África, com a China, não sei o que, ficam assim fascinados, colocam a câmera e pronto. Isso não quer dizer que não sejam colonos, que não sejam dominadores, mas quando um artista, um cineasta filma, às vezes ele fica levado por aquilo que ele filma. Isso acontece muito. Não modifica a situação de domínio colonial, mas interroga sobre a capacidade do artista de criar outros espaços com os seus filmes. E o Lopes Ribeiro faz um filme na Guiné onde não tem brancos. Os dois brancos que aparecem são ridículos. Um é pobérrimo e o outro é absolutamente, parece saída de uma personagem de revista, não é? E como diz o Fernando Marques Silva, isso devia ser censurado. Como é que não foi censurado na época? Estamos a falar de 1940. Portanto, é complexo. Agora, a questão da convivência, como é que se diz que Portugal convivia bem com... Havia uma convivência lusófona, não é? Não, eu falava justamente dessa brecha que também o José Manuel Costa mencionava no filme, que é, mesmo no olhar do colonizador, pode haver uma brecha eventual de expressão artística para aquilo que é. Eu acho que não é isso que ele diz. Ele não diz que é o olhar, ele diz que a imagem é mais forte que aquilo que porque ele está a falar de um filme, estamos a ver, aliás, na imagem, um filme realmente de absoluta propaganda. Já não estamos, porque o Lopes Ribeiro era um cineasta, que tinha muita liberdade. Mas nos filmes de propaganda, o que ele diz é que, por exemplo, acontece também no filme que é filmado em São Tomé, que eu mostro, que eu acho absolutamente fantástico, que é um filme que mostra a situação do contratado, não é? E nós estamos a ver uma demonstração do sistema de contratação que se impunha, não era escravidão, mas é contrato, né? O chamado contrato, o sistema do contrato, que era uma escravidão diferente, mas pronto. E nós estamos a ver isso na imagem. São muito raros os filmes portugueses coloniais que mostram o sistema de exploração dos indígenas da África. E então, eu acho que esse filme também exemplifica que de repente temos olhares, temos pessoas, temos um gesto, temos que escapa à vontade daquele que fez o filme de propaganda. Mas o que ele fala é que é a imagem que é mais a intenção. Não é que ele esteja a dizer que
o colonizador é muito, o cineasta colonial é muito simpático. Ele não está Sim, sim, sim. a realidade transmitida pela imagem, pela câmara, escapa mesmo na altura da montagem, mesmo na altura da difusão. E temos vários exemplos. Por isso, ele quer dizer com isso que essas imagens são interessantes para nós hoje. Nesse sentido, não é só para analisar o discurso colonial, mas para captar, por exemplo, o Orlando e o Ângelo ficaram naquele filme muito colonial sobre Luanda, em que tem aquela parte do carnaval, que é muito bonita, muito poucas imagens dos anos 50 sobre o carnaval de Luanda. Claro que tem um comentário absolutamente horroroso, mas as imagens são muito interessantes, do ponto de vista, digamos, social, cultural. Hoje são interessantes. E isso que o próprio Orlando, que conhecia essa realidade, não é? Ficou muito interessado. Ele disse, pronto, estamos a descobrir coisas que a gente não conhecia, não é? Que foram gravadas e guardadas. Ariel, temos que ficar por aqui, já Claro, passamos, acho que vamos largamente o tempo. Vamos demais. Mas queria-lhe agradecer, a conversa foi muito interessante e também voltar a referir que o filme estará em exibição no Porto Pós-Doc, Fantasmas do Império, para que todos possam ver. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada e até breve, então. Sim.